A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Esse é nosso curso sobre evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Estamos falando das crianças com necessidades sensoriais, as crianças com deficiência visual. Lembrando, essa aula é a parte 3. Se você ainda não assistiu, assista a parte 1 e parte 2 e conheça mais sobre o assunto. Lembrando também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu comentário no final dessa aula, se você gostou ou não gostou dessa aula, e tudo isso nos ajuda a nos tornarmos mais relevantes na internet. Nós estamos falando sobre crianças com deficiências visuais. E nessa parte da aula nós vamos conversar um pouquinho sobre estratégias de ensino para crianças com deficiência visual. Uma coisa muito importante quando vamos trabalhar com inclusão é compreender que as crianças com necessidades especiais não serão ensinadas coisas diferentes. Será ensinado a mesma matéria, o mesmo assunto para essas crianças. O que vai mudar é a maneira de nós ensinarmos. Então é a mesma coisa de maneira diferente. Pastor, qual é a importância então das estratégias de ensino para crianças com deficiências visuais? É muito importante você, meu irmão, você, minha irmã, que tem uma criança com deficiência visual no Ministério Infantil da tua igreja, que faz parte da tua aula, preparar para o ensino dessas crianças aulas inclusivas. E nós falamos que uma aula inclusiva não quer dizer apenas colocar a criança no ambiente de aula com as outras crianças. Uma aula inclusiva, ela vai usar uma metodologia específica, recursos específicos para que aquela criança com deficiência visual, ela venha compreender o assunto e venha aprender e se desenvolver tanto na parte intelectual de conhecimento como na parte espiritual. Então, primeira coisa importante dentro do Ministério Infantil, se eu quero trabalhar com inclusão, se eu quero alcançar as crianças com deficiência visual, é preparar aulas inclusivas. Então, o professor de inclusão, ele prepara coisas específicas para ajudar aquela criança com deficiência visual a aprender realmente a palavra de Deus, a ser alcançada pelo discipulado e evangelização. Outra coisa importante quando nós falamos de estratégias de ensino é pessoas preparadas para alcançar essas crianças. Então nós precisamos, dentro do Ministério Infantil, pessoas preparadas para trabalhar com inclusão, e essas pessoas vão trabalhar com grupos específicos. Não se esqueça disso, as crianças com necessidades especiais são vários grupos com necessidades diferentes, necessidades coletivas que o grupo todo tem e necessidades individuais. Então eu preciso preparar professores para trabalhar com essas crianças, professores que vão ser realmente agentes de inclusão. Pastor, qual é o conhecimento necessário para esses professores que vão trabalhar na inclusão das crianças com necessidades especiais, principalmente com deficiência visual, que é o grupo que nós estamos estudando? Primeira coisa, o professor que vai trabalhar com uma criança com deficiência visual, ele deve primeiro conhecer a deficiência do seu aluno. Então nós já aprendemos que tem vários tipos de deficiência visual e cada uma com aspectos totalmente diferentes. Então a primeira coisa, eu vou trabalhar com um grupo de criança, eu preciso entender qual é a deficiência que o meu aluno tem, qual é o tipo de deficiência que ele possui. Pastor, como é que eu faço para conhecer? Lembrando, você não está habilitada a dar laudo. Então como é que eu vou fazer para saber a necessidade da minha criança? Procurando conversar com a família, entender, às vezes a criança maior, ela pode falar a dificuldade que ela tem, como ela pode superar essa dificuldade, mas se a criança não consegue fazer isso, você vai procurar a família e vai conversar com a família para conhecer a deficiência do teu aluno. Então, o primeiro passo é conhecimento.
Eu falo que não há inclusão no Ministério Infantil ou qualquer outro lugar sem conhecimento. Então, o conhecimento é o primeiro passo para mudar a situação. Então, primeira coisa, o professor de inclusão que vai trabalhar com crianças com deficiência visual, ele precisa de conhecimento. Então, conheça a deficiência do teu aluno. O segundo conhecimento que você precisa ter, conhecimento de comunicação alternativa. Normalmente nós usamos muito a comunicação verbal, mas muitas vezes eu preciso buscar outros meios de comunicação. Então, para fazer a comunicação com meu aluno com necessidade especial, eu preciso conhecer comunicação, métodos de comunicação alternativa, que muitas vezes vai facilitar a compreensão daquele aluno. Outro conhecimento essencial para quem vai trabalhar com crianças com deficiência visual é a adaptação do seu currículo. Então, ele vai precisar fazer adaptações curriculares. Quando eu falo adaptação, não quer dizer mudar conteúdo, mas mudar a maneira que vai ser ensinado. Então, quando eu vou fazer meu plano de aula, eu vou colocar lá uma observação de atividades que vai servir para a inclusão daquela criança que tem necessidade visual. Então, precisa de adaptações curriculares, não aquilo que eu vou ensinar, mas a maneira que eu vou ensinar para ajudar minha criança que tem deficiência visual. Outra coisa, eu preciso de recursos e suporte. Qual é o recurso que eu posso usar para ajudar a minha criança? Qual é o recurso disponível que eu posso usar para que a criança aprenda com mais facilidade? Qual é o recurso que eu posso criar? Às vezes eu posso criar um recurso que vai ajudar minhas crianças. E outra coisa muito importante para quem vai trabalhar com inclusão, para o professor de inclusão, é desenvolver a empatia. Então, olhar com os olhos do outro. Então, olhar a dificuldade do meu aluno, qual é a dificuldade que ele tem e como eu posso facilitar a vida dele, ajudando ele a superar essa dificuldade. Então, nós precisamos, para começar o ensino, alcançar essas crianças, primeiro, aulas inclusivas, não mudar o conteúdo, mas a maneira de ensinar. Segundo, professores preparados que tenham conhecimento da limitação, da deficiência do seu aluno, que busque todos os recursos disponíveis para ajudar o seu aluno. Pastor, quais são as estratégias de ensino que eu posso usar então com meus alunos com deficiência visual? Se você vai trabalhar com esse grupo, algumas dicas importantes para você. Primeiro, use recursos táteis. Então, recursos em alto relevo. Então, muitas vezes a criança com necessidade especial, principalmente aquela que não enxerga, então usar recursos com alto relevo para que ela use realmente o tato, para que ela, normalmente as pessoas que têm deficiência visual, elas enxergam pelo tato. Então, o apalpar, o tocar é muito essencial. Então, use recursos táteis, com texturas diferentes, com alto relevo. Então, isso vai ajudar muito o teu aluno no momento da história bíblica, no momento da atividade. Então, usar recursos táteis. Outra coisa, usar material audível. O que seria isso? Audiobook, fazendo uma autodescrição. Então tem uma imagem, eu vou falar para a criança o que está naquela imagem. Então isso é muito importante, usar materiais audíveis. Já existem recursos de leitura bíblica. Então vai decorar um versículo, traga o versículo em áudio para que a criança possa ouvir o versículo. Vai contar uma história, talvez trazer a história em áudio, isso vai ajudar a tua criança. Então materiais como audiobook, autodescrição, é muito importante para ajudar a tua criança na compreensão. Outra estratégia importante, apoio individual. Então, nós precisamos entender que a criança com necessidade especial, ela precisa de um apoio individual. Então, muitas vezes você tem vários auxiliares na salinha, coloca essa auxiliar junto com a criança para dar o apoio individual. Talvez no momento da tua aula, sente com essa criança, converse com ela, busque ajudar essa criança. Esse apoio individual à criança vai ser muito útil, vai ajudar ela a se desenvolver. Outra coisa que você pode ajudar, a expressão criativa da criança.
Muitas vezes a criança com necessidade especial, com deficiência visual, às vezes ela aprendeu a tocar um instrumento, às vezes ela tem uma voz que canta muito bem, às vezes ela gosta de desenhar. Então, dê liberdade a essa criatividade da criança, essa expressão criativa. Isso vai aumentar a autoestima, vai ajudar essa criança a se sentir útil. Muitas vezes, na condução das atividades da igreja, realmente dá oportunidade, às vezes, para fazer uma leitura, um versículo que ela sabe de cor. Então, ajudar bastante nessa expressão criativa da criança. Outra dica muito importante: use a tecnologia assistiva. Pastor, o que é isso? São os famosos leitores de PDF, aqueles dispositivo no celular que vai ajudar a tua criança. Então, a tecnologia assistiva tem evoluído bastante, tem muitas coisas, jogos que dá para ser feito com a criança, para ajudar no senso de direção, ajudá-la na locomoção, na compreensão. Então, use a tecnologia assistiva. Outra coisa, faça adaptações das atividades que já existem. Então, muitas vezes você não vai precisar ficar inventando coisa, mas pegar aquilo que existe e dizer: olha, eu posso fazer dessa maneira que vai ajudar a minha criança. Então, tudo isso são orientações, mas terminando essa aula, lembrando sempre: conhecimento é a chave para ajudar essas crianças. Então, não se limite a esse curso, mas busque conhecer mais, se aprofundar mais e ter realmente um ministério voltado às crianças com deficiência visual. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Se você está assistindo esse curso e ainda não se inscreveu, aqui embaixo tem toda a informação. O Centro de Treinamento Barak agradece a tua ajuda. Lembrando sempre, toda a ajuda financeira do Centro de Treinamento Barak é revertido para evangelização e discipulado de crianças. Então, quando você faz um curso conosco, você está investindo em missão. Deus te abençoe, obrigado por ter você como aluno, fique na paz do Senhor. Amém.